Efésios capítulo 6. Hoje nós vamos falar de pais e filhos. Vamos falar a respeito de respeito e amor bíblico. Pais e filhos. Efésios 6 diz assim: Vós, filho, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Oremos, irmãos. Pai, nós te pedimos que fales conosco nesse instante. Somos teus filhos, filhos que o Senhor gerou no Espírito Santo. Nós queremos compreender o sentido e o significado da tua palavra. Queremos praticá-la. Por isso te pedimos, ajuda-nos, que o teu Espírito Santo ilumine para que nós sejamos capazes de compreender e de nos empenhar e praticar. Nós oramos a ti solícitos, a nossa alma clama por ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Hoje nós vamos falar, capítulo 6, sobre pais e filhos. Como se dá esse relacionamento de respeito, de amor, de fidelidade, de companheirismo. Qual a relação, portanto, de amor entre pais e filhos cristãos? Bom, irmãos, aos filhos então, versículo 1. Nós sabemos aqui, tá? Só para fazer um parêntesezinho, o capítulo do livro da Bíblia muda, mas isso aqui é uma carta de Paulo, então o discurso de Paulo é fluido aqui, ele está falando de marido e mulher e já segue falando de filhos. Tudo isso dentro de qual contexto? De sujeição mútua. Anteriormente, no capítulo 5, ele diz assim: sede cheios do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros. Então, nesse sujeitar-se uns aos outros, ele disse: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, maridos, sacrifiquem-se pelas suas mulheres. E agora ele volta-se, dentro desse mesmo pensamento, de mútua sujeição. Filhos, versículo 1. Filhos, sejam obedientes. Não dava para ser mais claro, né, irmãos? Não dava para ser mais nítido esse mandamento. Filhos, sejam obedientes. É óbvio. Esse mandamento é óbvio. Por quê? Porque são os pais que geraram, criaram, ensinaram, sustentaram e apoiaram os filhos. Por isso Paulo fala: obedeçam aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E não é mesmo justo? Não é justo que os filhos obedeçam aos pais? É triste quando nós vemos filhos que se rebelam contra os pais numa determinada idade, em que geralmente todos pensam que sabem das coisas e que são donos do próprio nariz, né? Todo mundo, quando chega na puberdade, na adolescência, começa a imaginar consigo que sabe tanto quanto os pais sabem. E que os pais estão sendo quadrados, que os pais estão sendo protetores demais. Às vezes, há pais que são protetores demais. Mas os filhos crescem e, portanto, querem começar o quanto antes mandar no seu próprio nariz. Mas os pais geraram, criaram, ensinaram, sustentaram, e por causa disso, os filhos devem obediência aos pais. Ele diz: filhos, sejam obedientes aos seus pais no Senhor. O que é isso, no Senhor? Como ser obediente no Senhor? Como ser obediente no Senhor, então? Isso significa, irmãos, primeiramente, que obedecer aos pais é obedecer a Deus. O filho que é obediente aos seus pais, ele é obediente a Deus.
porque ele obedece ao mandamento de Deus. E, portanto, também essa obediência deve ser de acordo com Deus. Sejam obedientes no Senhor, significa, sejam obedientes de acordo com o que manda o Senhor. Ou seja, os filhos precisam conhecer a palavra de Deus para obedecer aos pais, portanto, nos termos que manda a Escritura. Para nós, irmãos, parece que nós estamos falando o óbvio, não é? Filhos têm que obedecer os pais. Porém, hoje em dia, nossa cultura, houve uma desconstrução sistemática dos valores familiares que nós chamamos de tradicionais e da estrutura social que nós chamamos tradicional, mas que eu disse para vocês no domingo passado que não é a família tradicional, é a família natural. Não dá para ser de outro jeito. Um homem conhece uma mulher, eles se amam, eles têm intimidade e conjunções carnais e naturalmente desse relacionamento geram filhos. Talvez não gerem, há casos de esterilidade, mas o natural e o padrão é que gerem filhos. Então, quando se diz família tradicional, esquece isso, irmãos, é família natural, o que naturalmente ocorre. E é natural, por isso que eu falo, parece que nós estamos falando o óbvio, dizer que os filhos devem obedecer aos pais. Porém, dentro dessa desconstrução sistematizada dos valores cristãos e dos valores naturais que estão na Escritura, nós precisamos repetir isso. E nós vemos, aqui acho que no Mato Grosso ainda não tive esse desprazer de ver, mas lá em São Paulo viemos mais. Nós vemos, às vezes, você está num supermercado, crianças, irmãos, fazendo birra, esperneando, rolando no chão no supermercado, por causa de uma bala, de uma gominha, e os pais, para de fazer birra, hein? Olha, modéstia à parte, modestamente falando, as minhas filhas sabem até onde vai a corda do limite que eu dou para elas. Não é preciso haver agressão física, mas é preciso haver firmeza. É preciso haver firmeza para educarmos nossos filhos. Quanto antes isso começar, melhor. Por exemplo, se você tem um filho que é um bebezinho, muito mais fácil de você educá-lo e dirigir a sua autoridade a ele. Se você tem um filho mais velho e ainda não tomou essa iniciativa, vai se tornando cada vez mais complicado. Mas Deus é poderoso, Deus também transforma o coração dos filhos. Por enquanto estamos falando dos mandamentos, estamos falando a respeito do mandamento dos filhos, tá? Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor. Então, portanto, obedecer aos pais é obedecer a Deus, e essa obediência precisa ser nos princípios bíblicos. Aí eu quero fazer um acréscimo, uma observação. Nós, pais, devemos ensinar os nossos filhos a respeitarem todos os mais velhos. Outra coisa que parece óbvio, mas infelizmente nós precisamos falar. Nós temos que ensinar os nossos filhos a obedecerem seus professores, a obedecerem a avós, a obedecerem os mais velhos. Simples assim. O mais novo obedece o mais velho. Versículo 2, Paulo fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, o mandamento, honra teu pai e tua mãe, é o quinto mandamento. Vamos refrescar a memória de quais são os mandamentos? O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Segundo, não fará imagens para servi-las. Terceiro, não falarás o nome de Deus em vão. Quarto, lembra-te do descanso. E o quinto, honra o teu pai e a tua mãe. Ok? Então é o quinto mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. É o quinto mandamento e é o primeiro mandamento com promessa. E aqui, algo importante. Honrar é diferente de obedecer. Paulo não está sendo redundante. Ele disse assim: filhos,
obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é diferente de obedecer, irmãos. O filho que é dependente do pai, a criança, o adolescente, o filho que mora debaixo do teto do pai, ele honra o pai obedecendo. O filho que mora sob os cuidados do pai, o honra obedecendo. Por isso que os filhos cristãos precisam sujeitar-se à orientação dos pais. Algo interessante, Jesus, ele era filho de Deus. Ele era o Deus eterno encarnado. Porém, a Escritura diz que quando ele era jovem, ele sujeitava-se a Maria, sua mãe, e José, o seu pai adotivo, o marido de Maria. O Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, aquele que é, que era e que há de vir, fez-se homem e na condição de homem, um dia ele foi filho. E achado nessa condição de filho, ele sujeitou-se e obedeceu ao seu pai e à sua mãe. O filho, portanto, tem que obedecer ao pai e à mãe todo o tempo que ele passar debaixo do seu teto. Não existe uma idade, existe um momento. Acho que eu falei isso, né? A respeito do casamento. Não existe uma idade para casar. Existe um momento para casar. Qual é o momento para casar? Deixará o homem seu pai e a sua mãe. Você está pronto para sair da casa do seu pai e da sua mãe? Formar um outro núcleo familiar? Então esse é o momento de casar. Não é uma idade, é um momento, é uma maturidade. A respeito da obediência, até quantos anos eu devo obediência aos meus pais? Até quando você morar debaixo do teto dele. Quando você estiver debaixo do telhado do seu pai e da sua mãe, são eles que mandam em você. E quando, portanto, irmãos, quando saio da casa do meu pai? Quando eu saio, então, da casa da minha mãe? E para nós, talvez a nossa cultura brasileira tenha uma certa dificuldade com relação a esse deixar a casa do pai e da mãe. Há outras culturas, por exemplo, em que isso acontece de uma forma mais simples, mais objetiva. Mas se nós fôssemos responder, quando sair da casa dos pais? Tão logo eu desejo ser dono do meu próprio nariz. Tão logo eu desejo mandar na minha própria vida, eu posso sair da casa dos meus pais. É óbvio que uma criança de 12, de 13, de 14, de 15, 16 anos, 18 anos, não sairá. Há uma possibilidade, inclusive, dos jovens de 16 anos de receber a emancipação dos pais. Mas esses são a exceção à regra. Dentro da nossa cultura e da nossa legislação, o jovem ele é maior de idade aos 18 anos. Mas nós sabemos que ele é maduro mesmo só depois dos 21. E nós sabemos que ele só sabe das coisas da vida mesmo perto dos 40. Mas, tão logo eu queira ser dono do meu próprio nariz, eu queira ser independente, eu devo sair da casa dos meus pais e devo morar. Pode-se esperar um momento formal, como por exemplo, terminei a faculdade, vou alugar um apartamento, vou alugar uma casa, um kitnet e vou morar sozinho? Pode. Ou então, casei-me, melhor ainda, né? O mandamento é deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa. Então, casamento não é nem um pretexto para sair de casa, é um dever. É um dever sair da casa do pai e da mãe e formar um novo núcleo familiar. Mas pode haver um momento formal do tipo, formei-me, né? E vou para a casa vou alugar uma casa, vou alugar um apartamento e agora vou ser dono da minha vida, dono do meu nariz. Então, só retomando aqui, a diferença entre obediência e honra. Obediência, o filho deve, todo o tempo que ele viver na casa dos pais, tem que obedecer incondicionalmente. O filho tem que obedecer incondicionalmente. Se o pai disser assim, você não vai estudar, que absurdo, né? O pai não querer que o filho estude, o filho tem que obedecer o pai. Né? Esses dias eu estava ouvindo um testemunho no YouTube, um vídeo no YouTube, que a pessoa perguntou assim para o pastor, pastor, meus pais me proibiram de ir na igreja, o que eu devo fazer? O pastor disse assim em resposta, né? Obedeça seus pais. Aí quando você for grande, quando você tiver 18 anos, você
sai da casa dos seus pais, aí você é dono do seu nariz, aí você vai para a igreja. Mas seus pais estão proibindo você, e eles são a autoridade que Deus constituiu sobre você. Então obedeça aos seus pais. Isso é por um tempo, por um momento de tempo. Depois você se torna independente e sai. E honrar então, irmão, os filhos que são mais velhos, por outro lado, já não devem mais obediência. E às vezes é difícil de você mostrar isso para os pais, tá? Eu ainda tenho filhos pequenos, eu ainda mando neles, elas ainda me devem obediência, porém eu preciso me preparar, porque num determinado momento da vida delas, caso elas queiram sair de casa, seja para estudar, seja para casar, mas em qualquer momento da vida dela que elas não dependam mais de mim, eu não posso mais mandar. Eu preciso entender que agora, como se diz, eles têm asas e vão voar. Então, os filhos mais velhos não devem obediência. Eles saíram da casa, agora são independentes, porém, eles devem respeitar os seus pais. Não preciso mais obedecer ao meu pai, mas devo respeitar o meu pai. Na casa do meu pai, na presença do meu pai, devo considerar com respeito, com temor, os conselhos que ele me der. Não devo-lhe uma obediência cega, mas preciso ponderar, porque ele tem mais experiência que eu. Então, os filhos mais velhos não devem mais obediência, mas continuam devendo respeito. E devem honra também no sentido de que na velhice os seus pais talvez precisem dos seus cuidados. De ajuda financeira, se for necessário. Talvez, seus pais prosperaram, se aposentaram bem, conseguiram poupar alguns haveres, e talvez seus pais idosos tenham uma condição financeira melhor que a tua. Beleza. Mas talvez os seus pais dependam do seu apoio na velhice. E aí, é dever de você agora ampará-los. Esse é um mandamento que Jesus deixou bastante claro quando ele repreende os fariseus e diz assim, vocês, por causa das suas tradições, invalidam o mandamento de Deus. Porque pode acontecer que a lei de Moisés diz, honra o teu pai e a tua mãe, e aquele que maldisser o teu pai e a tua mãe, seja morto. Porém, se um filho fizer uma oferta consagrando os seus bens ao Senhor, pela tradição de vocês, ele pode dizer, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim, eu consagrei como oferta ao Senhor. E assim, o filho fica livre de ajudar o pai financeiramente, invalidando pela tradição o mandamento de Deus. Então, os judeus faziam isso. Para não ajudar os pais financeiramente, eles faziam um voto consagrando os seus bens materiais ao Senhor. Se os pais dissessem, filho, estou precisando de alguma coisa aqui, outra ali, uma ajuda financeira, qual era a escusa? Nossa, pai, mas os meus bens são todos consagrados ao Senhor, e eu não posso quebrar o meu voto. E Jesus censura isso, porque é um voto que invalida o mandamento de Deus. Então, filhos, preparem-se também para, se necessário for, amparar os seus pais financeiramente na velhice. Paulo diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e no versículo 3 ele cita então a promessa. Ele diz assim no versículo 3, para que vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Prosperidade, irmãos. Ai, meu Deus. Nós, muitas vezes, por causa da distorção que alguns arraiais evangélicos fizeram a respeito do tema prosperidade, nós temos até medo de falar dela, Então, os filhos que honram o pai e a mãe, sendo obedientes na infância, e devendo-lhe respeito e consideração na vida adulta, são filhos que são abençoados por Deus. Na terra, isso é uma promessa para aqui, para essa vida. E, obviamente, na eternidade, no céu, Então, qual é a primeira promessa? A primeira promessa é prosperidade, para que te vá bem, para que você seja bem-sucedido. Um filho que
honrou os pais, foi um filho obediente, né? E um filho que honra os pais porque dá a eles consideração na sua velhice, seguramente é uma pessoa prudente. E como uma pessoa prudente, prospera nos seus caminhos. Obviamente que essa promessa, irmãos, está condicionada a uma série de fatores que envolve o ambiente social em que você vive, a situação econômica do país em que você vive, etc, 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 né? Por exemplo, não vai se esperar a mesma prosperidade de alguém que mora num país como o Brasil, né, um país que está privilegiado até geograficamente, de uma pessoa que honra o pai e a mãe, mas que mora, porventura, num país da África subsaariana, que vive em guerra civil, onde há fome, onde há miséria, há descaso social. E também não vai se ficar comparando a prosperidade que um brasileiro pode ter com todas as dificuldades e com toda a crise que nós nos encontramos, com um filho que seja obediente ao pai e more na Europa, nos Estados Unidos. Prosperidade não é quantidade de bens materiais, tá? Prosperidade não é demasiada riqueza. Prosperidade é boa gestão. É viver bem com aquilo que eu tenho. É administrar bem os meus bens. É ser bom mordomo daquilo que Deus me confiou. Então, há pessoas que com prudência, com sabedoria e temor do Senhor, podem viver de maneira próspera com poucos recursos financeiros. Por outro lado, a pessoa que seja avarenta, que seja egoísta, que seja gananciosa, pode viver mal, pessimamente, com muito dinheiro. Prosperidade não é, portanto, uma relação de enriquecimento, mas prosperidade é uma relação de mordomia, de como eu administro os bens que o Senhor me confiou. Essa é a primeira promessa, prosperar. Qual a segunda promessa? Longevidade, né? É isso, viver bastante. Quem teme aos pais, quem teme a Deus e obedece aos pais e os honra, vive bastante dias. Por quê? Porque aprendeu a viver prudentemente, porque aprendeu a viver dignamente. Há exceções? Óbvio, há exceções, né? Pode ser que um filho sofra um acidente, uma doença inesperada, né? Então pode haver exceções à regra. Mas a regra é que um filho obediente vai crescer um adulto responsável, produtivo, útil para a sociedade. E por isso vai ter longevidade. Por isso vai viver mais do que a média do padrão que o cerca. Vai viver muitos dias nessa vida. Eu, por exemplo, queria chegar até os 99 anos como o pastor Billy Graham, que morreu ano retrasado, né? Para mim, se eu conseguisse chegar aos 99 anos, bem lúcido até uns 98, para mim estava de bom tamanho. Mas como a Bíblia diz que quem passa dos 70 já pode ser considerado hora extra, então para mim, se eu bater a linha dos 70, eu já vivi mais do que meus avós. Vou estar muito feliz. Mas tenho metas de chegar até os 90, sim. Essa é a longevidade. Mas só longevidade terrena, irmãos? Não. O filho obediente é obediente aos pais, é obediente a Deus, é, portanto, um filho de Deus. Não só vai viver muitos dias nessa terra, como vai viver a vida eterna. Nós não podemos nos esquecer que nessa relação de pais e filhos, nós temos pais terrenos a quem devemos obediência, a quem devemos honra e consideração, mas temos um Pai celestial. Esse Pai não falta nunca. É o nosso Deus Criador. Ele não falta nunca. Pode faltar o Pai terreno. Pode ser que nós tenhamos a desventura de ter ficado órfãos ou termos sido abandonados. Mas o nosso Pai que está no céu não nos falta. E a Ele também devemos obediência, e a Ele também honra, e por essa obediência também somos abençoados. Vamos aqui a uns exemplos bem práticos de como nós podemos honrar os nossos pais então. Primeiramente, obedecendo às ordens dos nossos pais, né? Que não temos nenhuma criança, nem mais, né? Os filhos têm que obedecer aos pais. Filho, põe esse lixo lá fora na calçada, tem que pôr. Filho, faz um favor, recolhe aquela roupa do varal para o pai e para a mãe. Tem que recolher.
Filho, faz um favor, vem aqui que eu preciso que você vá no supermercado. Tem que ir, tem que obedecer. Essa é a maneira mais objetiva de honrar o pai e a mãe, obedecendo às ordens. Segunda coisa, ajudando em tarefas da casa. O filho não é um marajá, o filho é um membro ativo da família. E a família está envolvida em atividades domésticas, em afazeres, em responsabilidades? Está ou não está? Está. Então o filho também tem que se envolver nisso. Tá? Então, hoje em dia, você procurar ali na internet, atividades que os filhos podem fazer. Tem até uma listinha, né? Dos 2 aos 4 anos, já pode fazer alguma coisinha. Recolher os brinquedos que brincou. Dos 4 aos 6 anos, né, outras tarefas. Dos 8 aos 10 anos, lavar a louça. Né? Tem pessoas que se dedicaram a elaborar até essas coisinhas aí que nos ajudam. Então, dos 8 aos 10 anos, põe a criança ali para lavar a louça ou para recolher a roupa do varal. Né? Enfim, sei lá. Né? Dos 10 em diante, dá para aprender a varrer uma casa. Né? 13, 14 anos, já tem que, se for mulher principalmente, tem que estar aprendendo a cozinhar, né? Mas é óbvio. E mesma coisa, estou falando aqui das meninas aprender a cozinhar, os meninos também, né? Um menino que tem 12, 14 anos já tem robustez para pegar firme no... Então, se tiver que ajudar em casa, o pai num serviço que seja mais bruto, mais pesado, tem que ajudar. Para que se estimule nele. Que ele está ali ajudando o pai, que é o líder da casa, que é o chefe da família. Então, ajudar nas tarefas domésticas. Terceiro, estudar e ser bom aluno. Quer honrar o seu pai e a sua mãe? Seja ótimo aluno. Hoje, a maioria dos nossos jovens estão fazendo Enem, por isso que eu vou colocar esse sermão para eles ouvirem lá no grupo de jovens. Tem que ser bom aluno, tem que estudar. O pai e a mãe trabalham feito louco. A legislação brasileira, tarda até os 16 anos para o camarada começar a trabalhar. Se ele nesse período de tempo não for excelente aluno, significa que ele é preguiçoso, que ele é indolente. Porque a única obrigação, o único trabalho, o único dever que ele tem é estudar. É um dever, é um trabalho que é para benefício próprio, por isso estudar e ser bom aluno também é honrar o pai e a mãe. Quarto lugar, respeito e harmonia entre os irmãos. É lógico que um desentendimento ou outro, uma brincadeira ou outra, e às vezes até uma briguinha boba de irmãos ocorre. Mas não pode haver desrespeito, não pode haver desunião entre irmãos. Muitas vezes, irmãos, presta atenção, isso parte dos próprios pais, que preferem um ao outro. Tá? Mas não havendo nenhuma acepção por conta dos pais, os filhos precisam ter harmonia entre irmãos, porque isso também é honrar o pai e a mãe. Quinto lugar, aprender a exercer uma profissão honesta. Quer uma grande desonra para o seu pai e a sua mãe? Seja um bandido, seja um marginal. Aí é dar desgosto, aí é dar tristeza para o pai e para a mãe. Tá? Aí é ver a mãe chorar desesperada. Então, aprender e exercer uma profissão honesta é uma maneira de honrar pai e mãe. E, em sexto lugar, que é algo mais generalizado, ser um cidadão de bem, né? Seja uma pessoa que contribui na sociedade e, sem sombra de dúvida, seus pais se sentirão honrados. Tá bom? Filhos, obedeçam aos pais. E os pais, versículo 4, para nós encerrarmos, há mandamentos para os pais também. Quais são os deveres dos pais cristãos? Esses deveres, irmãos, são para todos os pais. Mas, obviamente, que os pais cristãos que temem a Deus têm muito maior responsabilidade perante os seus filhos, né? Então, tem grande responsabilidade. Por quê? Porque o Senhor os colocou como líderes dos seus filhos. Então, eles têm uma responsabilidade diante do Senhor Deus. E ele diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O que é que significa isso? Não provoqueis a ira, não irritem os seus filhos. Como é que um pai irrita os filhos? Mandando lavar a louça? Não. Essa irritação, o filho que engula seco. Os pais irritam os filhos, o que essa expressão quer dizer é não exceder em dureza. Seja, significa que os pais precisam se impor como autoridade, mas não podem ser severos demais. Então,
não pode exceder em severidade. O pai precisa ser exigente, mas não pode ser um carrasco. Então, não exceda na dureza. Seja firme, seja exigente e, portanto, seja exemplar como pai e mãe, mas não exceda. Não permita que haja injustiça na sua imposição. Porque se seus filhos sentirem que há injustiça, então eles vão se sentir irados. E isso não é bom nem para os pais e nem para os filhos, que haja algum tipo de desgosto, algum tipo de ira, de descontentamento dos filhos por motivo injusto. Obviamente, que se o filho ficar irritado porque o pai lhe pede coisas justas, é problema do filho. E aí, quais são os deveres dos pais? Ele diz assim, não exceda em dureza, mas cria-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, criá-los como, irmãos? Como os pais devem criar os filhos? São, portanto, obrigação dos pais, primeiramente, amar os filhos. Tá? Os pais precisam amar os seus filhos. O nosso Pai Celeste nos amou de tal forma que quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos deu um Salvador. O seu único Filho gerado, que morresse em nosso lugar, substituísse-nos na pena da cruz, para que nós fôssemos feitos filhos por adoção. Então, nós como pais aqui na terra, também devemos amar os nossos filhos. Segundo lugar, devemos proteger, Quando eles são bebezinhos, eles são frágeis, são delicados, são mais ainda dependentes, mas a proteção, irmãos, segue o tempo em que eles estiverem debaixo do nosso cuidado. Enquanto eles nos dever obediência, nós devemos a eles proteção, segurança. Terceiro lugar, sustento, alimento. Se preciso, o pai precisa tirar o alimento do próprio prato para assegurar que vai ter no do filho. Parece óbvio, Parece que talvez você que é pai, como eu, fala assim, mas é óbvio, pastor, que se eu precisar, eu tiro do meu prato e ponho no meu filho. Mas se está escrito na Escritura, é porque certamente algum desavisado não faz. E a Escritura diz, devem os pais entesourar para os filhos e não os filhos para os pais. Então, pais, você precisa sustentar e alimentar. Em quarto lugar, ensinar, é o que ele diz. Cria-os na doutrina e no conselho, na admoestação do Senhor. Então, pai, ensine o seu filho. O pai precisa ensinar o que é certo, precisa corrigir o que é errado. Bom, então, cria-os na doutrina e na correção. Significa orientar e corrigir os filhos, porque os pais são a autoridade constituída pelo Senhor sobre os filhos. Portanto, eles precisam ensinar o que é certo, controlar os excessos. Isso começa desde a birra da criança que bate pé, que faz, que nem vocês falam aqui, piseiro. Criança que faz piseiro no supermercado. Então, ensinar o que é correto, controlar esses excessos e corrigir os desvios. A Escritura nos diz o seguinte, que o pai que esconde a vara do filho, o odeia. Que se lhe castigar com a vara, não o matará. Então, obviamente, que nós não queremos chegar ao ponto da correção física, mas, se for preciso, ninguém vai espancar o filho até a morte, mas um corretivo, A Bíblia diz a vara, mas pode ser a vara, cinto, chinelo, Obviamente, essa expressão aqui é genérica. Se necessário for, pode sim se aplicar uma correção mais severa, no sentido de uma palmada nos filhos. Essa correção, irmãos, precisa, obviamente, respeitar a proporcionalidade. Qual foi o tipo de erro que a criança cometeu? Às vezes a gente ouvia, eu ouvia da minha mãe, dos nossos avós que eram um pouco mais duros, e às vezes a criança quebra um copo e leva uma surra. Às vezes a criança
sofre um machucado na rua, vem com o joelho ralado e apanha em cima. Então, também, isso é exceder em dureza. Isso é provocar a ira aos filhos. Então, sim, quando o corretivo, quando entra a questão da vara, quando houve uma advertência clara, né, e uma desobediência deliberada dos filhos. Quando há uma advertência clara, não vá ali, não faça isso, não isso, aquilo outro, e há uma desobediência deliberada dos filhos, aí entra a vara. Eu apanhei 2 ou 3 vezes na minha vida. Eu me recordo bem de 2, minha mãe, mas uma delas com a justiça tremenda. Vai vendo. Eu tinha 8 para 10 anos, Jaú, uma cidade grande, 140 mil habitantes, não é tão segura, né? Não dá para deixar a bicicleta estacionada na calçada, que não dura 5 minutos, alguém rouba a sua bicicleta. Então, diferente de Vera, o temor dos pais é maior. Mas já naquela época, quando eu tinha 8, 10 anos, minha mãe falava assim, Prê é o meu apelido, né? Prê, sai da escola e vem direto para casa. Você chega aqui em casa, se você quiser ir na casa de algum amigo seu, você vai. Mas sai da escola e vem direto para casa. E toda vez obedecia minha mãe. Saía da escola, ia para casa. Mãe, estou indo na casa do Marlon, tchau. Saía da escola, vinha para casa. No outro dia, mãe, estou indo na casa do Eric, tchau. Todo dia obediente, né? Um dia, amigo meu morava um quarteirão atrás da escola. Ô, Tiago, comprei um videogame novo, um negócio assim. Era videogame, mas eu não lembro certinho o que era. Vamos dar uma olhada lá? Aí eu falei, mas... A escola era mais ou menos como daqui, ali na prefeitura. Só que uma subida. Falei, bom, vou dar uma passadinha por ali e vou para casa. Né? Vai ser rápido. Só que eu dei uma passadinha, fiquei ali sentado, né, vendo o videogame e tal, joguei uma partida com ele, e a hora que eu olhei para a janela já estava escuro. Eu falei, meu Deus. Naquela época não tinha celular, não tinha na casa do amigo que eu estava não tinha telefone. Minha mãe ligou para os meus amigos, para o Eric, para o Marlon, para sei lá mais quem e tal, que era geralmente onde eu ia. Não, o Tiago não está aqui não. O Tiago está aí? Não, o Tiago não está aqui não. Na época, irmãos, eu não fazia noção. Mas hoje, eu sei como ela se sentiu. Porque o seu filho saiu da escola e não veio para casa, já faz 1 hora e ele não veio. Então passa 1000 coisas na cabeça do pai, que sequestraram, que sofreu um acidente, que o carro atropelou. E o desespero no coração de um pai e de uma mãe. Principalmente no meu caso, que minha mãe criou a mim e meu irmão sozinha, né? Nos criou sem meu pai. Quando eu cheguei em casa, minha mãe não estava. Meu irmão falou assim, se prepara que você vai levar uma pisa. Fui, tava de bermuda, né, que eu fui na escola, pus uma calça, subi na beliche, encolhi no canto da beliche e fiquei ali, já numa agonia já, né, já chorando. Minha mãe chegou, nem falou nada, pegou uma cinta de couro, dobrou ela e me bateu. Aí me bateu. É assim, minha mãe me bateu 2 ou 3 vezes. 2 foi pisa mesmo, surra. Essa foi a última vez que eu apanhei, aprendi. Nesse dia que ela me bateu duro, mas ela me bateu só dessa vez por esse motivo. Não morri, estou aqui, firme e forte, me casei, tive filhos, não morri, não estou traumatizado, tá bom? E aprendi, nunca mais saí da escola e fui direto para casa de ninguém. Sempre saí de casa para a escola, depois ia na casa de alguém. Então, quando que entra o castigo? Quando que entra a cinta? Quando que entra o chinelo e coisa e tal? Quando existe uma desobediência, deliberada. Existiu uma ordem, existiu uma admoestação pontual, uma advertência clara, e houve uma desobediência deliberada, então. Outra coisa importante, se você disse, vou te dar um castigo, não bata. Se você disse, vou te bater, bata. Não prometa nada para os seus filhos que você não vai cumprir. Isso não é só para as boas coisas. Ah, filho, vou te dar um presente e não dê. Não é só isso. Ah, se você fizer isso, você vai apanhar. Aí a criança faz e você põe de castigo. Você falou, vai apanhar, bata.
E se você falou, se você fizer tal coisa, vai ficar de castigo, não bata. Dê o castigo. Então, doutrina e correção é isso que Paulo quer dizer, né? Ensinar o que é certo, controlar os excessos e corrigir os desvios. Bom, irmãos, é isso que nós precisamos fazer como pais e os filhos em relação a nós. Mas nós somos confiantes, confiamos na promessa de Deus, confiamos nas promessas bíblicas. A palavra de Deus nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velha não se desviará dela. Por isso nós confiamos, por isso trazemos as nossas crianças na igreja, por isso as ensinamos no Senhor, por isso agimos exemplarmente. Nós também somos bons cristãos nos nossos lares, em nossas casas. E é nessa confiança das promessas do Senhor que nós vamos nos empenhar para desenvolver essa relação, portanto, harmoniosa de amor, de carinho, de respeito e de cuidado no Senhor. Os filhos permanecendo sobre a ordem dos pais e os pais abençoando aos seus filhos. Deus é fiel e Ele nos ajudará a alcançar esse objetivo. Amém? Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos ao Senhor, então.